Vamos lá, pessoal, começar a nossa aula sobre controle de infecção. Tá? Essa é uma aula muito importante porque a gente pode contextualizar ela com o nosso cenário de pandemia, de Covid, de doenças infecto-contagiosas. Tá? Pensando que vocês vão para a aula prática no próximo semestre, então esse conceito tem que estar muito bem claro para que vocês possam atingir com êxito a habilidade de bloquear e interpretar quais são os ciclos das infecções. Muito provavelmente vocês devem estar caminhando em paralelo com a professora de microbiologia e ela vai passar para vocês um complemento mais detalhado voltado para a microbiologia. Tá? O que é importante vocês saberem nesse caso aqui? Tá? Então vamos me posicionar aqui na câmera. E é o seguinte, você tem aqui um ciclo de infecção. Então tem um agente infeccioso que você vai ter um reservatório. Esse reservatório pode ser uma fonte de comida, pode ser o próprio funcionário, pode ser o estetoscópio, o telefone lá do posto de enfermagem. E ele vai buscar, né, esse reservatório, uma estratégia de saída dali, o micro-organismo. Né? Como é que ele faz para atingir aqui do outro lado, ó, o hospedeiro dele? Então ele precisa de uma porta de saída. E nesse momento é que a gente tem que ter a nossa visão crítica para poder ver qual é o modo de transmissão daquele microorganismo, para poder bolar, criar estratégias de bloqueio deste microorganismo. Tá? E aí ele vai buscar uma porta de entrada para entrar no hospedeiro. Essa é a nossa função. Nossa função é vir aqui e bloquear essa passagem dele lá para o hospedeiro. Tá? Então, como conceito importante para essa aula, para a gente começar, é falar que infecção é a entrada, né, e a multiplicação de um agente infeccioso nos tecidos do hospedeiro. Não necessariamente ele precisa causar doença. Né? Nós temos na nossa pele, mucosa, né, no cabelo, dentro do nariz, aqui na mucosa, vários micro-organismos. Tá? Mas não necessariamente eles estão causando dano para o nosso tecido. Quando esse patógeno ele não está causando prejuízo para o tecido, então eu posso chamar que esse microorganismo ele é colonizador. Ele está colonizando a mucosa, a pele do paciente. E nós, enfermeiros, devemos atuar justamente para evitar, né, para prevenir que esse microorganismo que está colonizando um paciente, por exemplo, no hospital, vá chegar em outro paciente. Eu tenho que criar estratégias de bloqueio, estratégias de isolamento. Um paciente que interna hoje com Covid numa enfermaria, né, e se do lado da cama dele tiver um paciente que internou para fazer uma cirurgia para uma fratura do fêmur, e ele não tem Covid, muito provavelmente, como a transmissão é pelo ar, esse paciente do lado pode pegar. Então eu tenho que começar a pensar em estratégia de como evitar que o microorganismo saia de um paciente e chegue no outro, já que uma transmissão pode ser feita pelo ar, por exemplo. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Tá? Eu tenho aqui, ó, micro-organismos que vão ser inclusos nessa nossa aula. Primeiro, vírus, bactérias, fungos, protozoários. A gente vai encontrar isso no dia a dia lá na aula prática no hospital. Tá? E a pele é onde você tem o maior reservatório, né, ali de micro-organismos. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Qual é a importância disso? Eu preciso saber que existem duas classificações importantes aqui no nosso conceito, tá? Entre eles, a microbiota residente e a microbiota transitória. Qual é a diferença de um para o outro? Deixa eu baixar aqui para vocês verem tudo. Olha que bacana. Microbiota residente é conhecido como aquele microorganismo que ele é colonizador. Né? Então ele é encontrado nas camadas mais profundas da pele e ele só sai dali se eu fizer uma escovação, usar produto químico e bastante força para poder tirar. Lembra aqueles filmes, aquelas minisséries que o Dr. House, que eles vão fazer cirurgia, aí lava a mão, sai assim com a mão toda para poder calçar a paramentação? Então, aquele tipo de escovação que você faz na mão é a limpeza da lavagem de mão cirúrgica. Vocês vão aprender isso lá no quinto período. Agora, qual é a ideia? A ideia é vocês praticarem a lavagem de mão simples, porque vocês vão atuar em cima da microbiota transitória, que é aquela microbiota que faz a contaminação. Então, por exemplo, quando eu, com a minha mão suja, coloco a mão em cima de um telefone, eu transfiro micro-organismos da minha mão para o telefone,
porque eles estão na superfície, na camada mais superficial da minha mão, aderido à sujidade, oleosidade, né, a poeira, a pele descamando. Isso tudo junta micro-organismos que pode transferir para outro paciente ou transferir para um outro objeto. Tá? Então, microbiota transitória são transferidos da pele por contato e podem ser transferidos porque elas aderem às camadas mais superficiais da mão. Sujidade, oleosidade, embaixo da unha. Né? Então, por isso que as técnicas de lavagem de mãos incluem também lavar embaixo da unha. Tá? Então, lavagem de mão simples remove essa microbiota transitória. E a lavagem de mão cirúrgica, aquela mais complexa, retira a microbiota residente, parte dela, não vai sair toda, mas vai sair parte dela. Tá? Os reservatórios são muito importantes eu entender dos reservatórios lá no meu ambiente de trabalho. Né? Então, a presença de micro-organismo não significa necessariamente que aquele paciente está doente, mas se ele teve contato com o micro-organismo e esse micro-organismo não está causando prejuízo, então ele ainda só está colonizando. Tá? E aí, para eu entender dos reservatórios, eu preciso entender que alguns critérios ajudam o micro-organismo a se manter vivo, né? A ter uma propensão maior de sobrevivência. Então, quando eu tenho alimentos dentro do ambiente da unidade do paciente, do quarto, se o paciente acabou a refeição e não for jogado fora o lixo, aquele micro-organismo que está ali no ar, na saliva do paciente, pode começar a se proliferar no alimento e ele pode ser uma fonte de contaminação. Então, alimentou o paciente, acabou, leva o lixo, né, da comida, todo o resto que tiver de alimento, até um lixo lá na copa, na cozinha da própria enfermaria. Tá? Muitos micro-organismos, dependem de oxigênio ou não. Eles podem ser aeróbicos ou anaeróbicos. Então, quando a gente tiver uma aula de curativo, vocês vão entender por que em alguns casos, quando tem ferida infectada, eu não posso abafar. Porque senão os micro-organismos que são anaeróbicos podem se desenvolver com muito mais facilidade. E eles são muito potenciais patógenos para a ferida. Tá? Então, a presença de oxigênio pode ajudar também a preservação de alguns tecidos para não causar infecção por bactéria anaeróbica. Eu tenho água ou umidade como fonte de contaminação também. Ambientes úmidos como banheiro, pia, né, podem, aqueles gotejamento de ar-condicionado, podem aglomerar muita pseudomonas. Pseudomonas é uma bactéria que tem na nossa casa, tem em vários lugares, mas não causa mal para a gente. Mas no hospital, para um paciente debilitado, pode causar uma infecção. Então a gente tem que tomar cuidado com fontes de umidade. Temperatura, pH e luz também ajudam a desenvolver alguns micro-organismos. Então, quanto mais quente é o ambiente, maior chance de desenvolver patógenos. Quanto ao pH, tem bactérias que são adaptadas ao pH mais alto, outros com pH mais baixo. Né? Então, infecção urinária hoje não acontece com tanta frequência nas pessoas, porque o pH da mucosa da uretra ele é propenso a proteger a entrada de bactérias ali da região genital. Quando acontece de proliferar muita bactéria do lado externo, ou o pH da vagina e da uretra cai, a tendência é que esses micro-organismos avancem e possam fazer uma infecção urinária. Tá? E no caso da luz, né, a luz também pode ser uma degradação para líquidos, por exemplo, né, ela pode causar contaminação de água, né, nunca ninguém deixou um garrafão, por exemplo, em cima da pia batendo sol. Quando vocês voltaram para ver aquela água 2 dias depois, ela já estava verde. Né? Então, micro-organismos podem se fazer de uso da luz para poder também se desenvolver. Tá? No caso ali da alga, não é um micro-organismo patógeno, mas ela também se desenvolve por causa da luz. Tá? Eu tenho um quadro aqui bem interessante que é a respeito dos patógenos mais comuns que eu vou encontrar no ambiente de trabalho nosso, no hospital. Tá? Você não necessariamente precisa decorar isso aqui, mas você tem que entender que bactérias como E. coli, né, Escherichia coli, Staphylococcus, Streptococcus estão presentes no nosso organismo. Se eu for numa lanchonete e comer um sanduíche que está contaminado com Escherichia coli, eu posso ingerir aquele micro-organismo, porque o funcionário não lavou a mão direito, foi ao banheiro e aí foi preparar o meu alimento. E aí ele teve uma contaminação para uma outra pessoa. Eu comi o lanche que estava contaminado. E aí eu vou ter uma gastroenterite, vou ter uma doença, uma diarreia ou algum outro tipo de problema por causa daquela intoxicação.
tá? O estáfilo e o estrépito estão ali, ó, na pele, cabelo, narina, o estrépito na orofaringe, pele e períneo. Isso impacta muito porque, por exemplo, você precisa ter uma porta de entrada para que esses micro-organismos possam atacar o hospedeiro, né? Uma vez, um exemplo que eu sempre gosto de comentar, eu cuidei de um paciente na UTI, um adolescente, que morava num lugar muito precário e ele internou na UTI com grave infecção generalizada. E aí, quando a gente foi examinar ele, ele tinha várias picadas de piolho ao longo do corpo inteiro, não era só na cabeça. Quando o serviço social visitou a casa dele, entenderam que a qualidade, né, de vida que ele tinha lá era muito precária. Então isso fez com que na cama, em todos os lugares do quarto dele, tivesse piolho. E aí os piolhos picavam a pele, aquele orifício da picada virava uma porta de entrada, o, as bactérias da pele migraram para dentro da corrente sanguínea e causaram infecção generalizada. Tá? Hepatite A também se transmite pela infecção pela via fecal-oral. Então, pacientes contaminados com hepatite A podem contaminar com esgoto, né, lagos que são abastecidos, usam água para abastecer a irrigação de hortas, por exemplo, né, e aí essa horta contaminada pode contaminar outras pessoas. E aí eu tenho também, por exemplo, hepatite B. Hepatite B no hospital, a gente tem a facilidade de ter a vacina, né? Mas ela está lá no sangue e nos fluidos corporais. Então, por isso que é importante pessoas que vão para o hospital se vacinarem. E a gente tem também o vírus da hepatite B, né? Então, no hospital, por exemplo, todos os profissionais de saúde devem ser vacinados para hepatite B. Então, lembrando agora que vocês vão para o hospital próximo semestre, vocês devem estar se preparando agora para tomar vacina, tanto da hepatite B quanto de tétano, tá bom? Não se esqueçam disso. Vou mudar aqui, ó, para cá, tiro o Luiz Miguel de lá de baixo. E ó, eu tenho também fungos como aspergillus, Candida albicans, que estão espalhados pelo ambiente. Por exemplo, aspergillus tem naqueles teia de aranha que eu tenho no canto da casa. Isso é normal ter nas casas. Mas no hospital, uma pessoa pode ter aspergilose porque tem baixa imunidade e o fungo se instala no pulmão do paciente. Tá? A cândida, né, que fica na boca, na pele, no colo, genitais, pode desenvolver candidíase em algumas pessoas ou até pneumonia. Ela pode migrar para o pulmão e fazer uma pneumonia. Então, tem vários micro-organismos que podem ter essas características que a gente precisa entender. Como é que eles vão se instalar no paciente para poder entender a barreira de contenção que a gente vai fazer para não transmitir mais esse tipo de micro-organismo. Tá? Então, sabendo disso, tira eu aqui de novo, vamos para o canto. Sabendo disso, então eu tenho uma porta de entrada e uma porta de saída. Né? Então, pele, mucosa, sangue, urina, fezes, saliva, tudo pode carregar micro-organismo. E eu posso transferir essa carga de micro-organismos para outro paciente. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com as formas de barreira e de proteção que eu vou instalar para cada tipo de paciente. Tá? 4 principais modos de transmissão, tá? Então eu tenho transmissão por contato, de pessoa para pessoa, transmissão indireta, de objeto contaminado para uma pessoa. Então, de pessoa para pessoa é transferir, né? Eu estou gripado, né? Hoje em dia vocês estão vendo isso na pandemia, e eu transfiro essa carga viral para uma outra pessoa. Então, eu fiz uma transmissão direta de uma pessoa para outra. Transmissão do vírus da AIDS, transmissão de hepatite por relação sexual, transmissão de algumas drogas é, por contato, né? Algumas doenças por contato, né? E assim por diante. E indireto, por exemplo, eu contaminar o telefone do setor, aí passa outra pessoa, pega no telefone e se contamina. Então isso pode ser uma transmissão indireta, porque usou intermediário para transmissão um objeto que estava lá parado no posto de enfermagem e alguém contaminou ele e pegou a infecção por lá, tá? Transmissão pelo ar, vocês estão vendo a Covid hoje aí, né? Às vezes dentro de um estabelecimento de um restaurante, fizeram aqueles estudos que mostravam que de uma mesa estava uma pessoa contaminada, pelo fluxo de corrente do ar condicionado levava o vírus para outras mesas do lado, tá? Então essa transmissão pelo ar acontece. Pode ser pelas gotas de fungi,
são aquelas gotículas que saem da boca das pessoas e aí a partícula sai carregando o micro-organismo. Na tuberculose acontece isso. E as gotículas evaporadas suspensas, que são aquelas mais fininhas ainda, que é onde está acontecendo a transmissão agora do vírus do Covid. Tá? Água, solução, alimento contaminado, né, também pode ser carregado de micro-organismos. E os vetores, né, transferência externa, mosca, trazendo patógenos de outros lugares, transmissão interna de um parasita, né, o paciente tendo a retroinfecção, ou às vezes o aumento exagerado de micro-organismos ou de parasita e acaba migrando, né, fazendo a translocação bacteriana. Então, tem algumas patologias que o paciente fica em jejum por muito tempo, e aí a flora intestinal, a microbiota intestinal se desenvolve muito e ele migra para a corrente sanguínea e faz uma infecção generalizada. Né? Mosquito, piolho, carrapato, cada um carrega um tipo de patologia diferente para os pacientes. Tá? Tem três classificações bem interessantes que vocês precisam saber. Isso aqui são conceitos de infecção hospitalar. Isso pode cair em concurso. Eu já vi provas de seleção de concurso para a prefeitura, para enfermagem, né? E aí você tem essas classificações: infecção iatrogênica, infecções exógenas e infecções endógenas. A infecção iatrogênica ela é decorrente de um procedimento. Por exemplo, o que eu coloquei aqui é a infecção por sondagem vesical. Você vai fazer um procedimento, você vai introduzir um catéter na uretra do paciente. Se você contaminar a sonda ou, por um acaso, não fizer a asepsia correta da região genital, você vai carregar a bactéria para dentro da bexiga do paciente e causar uma infecção no próprio paciente. Então, você fez uma infecção iatrogênica, decorrente de um procedimento. Tá? Infecção exógena, você desceu a ladeira lá do CAV, vai comer numa lanchonete, o profissional que preparou o alimento não tomou os cuidados de higiene e você pegou um alimento para ingerir e tinha salmonela. Né? A maionese mal preparada ali, que você teve contaminação, pegou salmonelose. Né? E as infecções endógenas, que é aquela história da superpopulação que eu falei, da translocação bacteriana. Então você tinha muita bactéria ali no intestino e o paciente em jejum por muito tempo não evacuava e aquela bactéria migrava para a corrente sanguínea. Né? Então é a bactéria do próprio paciente. A história do menino com piolho, a bactéria que estava na pele do paciente entrou pela picada do piolho e causou infecção generalizada no paciente. Tá? Aqui eu tenho infecções hospitalares de acordo com a área que ele está causando infecção. Então eu tenho infecção do trato urinário, infecção do trato respiratório, infecção da corrente sanguínea. Tudo acontece quando você quebra, né, o que a gente chama daqui de técnica inadequada, né, a falha da técnica séptica. Quando você vai realizar um procedimento que precisa ter rigor asséptico, você não pode ter contaminação. Você não vê uma coisa e sabe se ela está contaminada ou não. Às vezes ele não é perceptível isso. O material que vem esterilizado do centro cirúrgico, ele vem por fora identificado. Olha, esse material foi esterilizado. Tem uma fita de controle que vocês vão aprender isso na aula de microbiologia. Só que quando você abre ele, que está lá em cima de uma mesa, você não sabe para falar, será que esse material está contaminado ou não? Né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Então, inserção de um catéter vesical não esterilizado. Você pegou o catéter, vai introduzir no paciente, sem querer você bateu ele fora do campo, né? Que é aquele campo estéril que a gente vai trabalhar. Se você bateu fora, você não vai perceber que ele foi contaminado. Então, se você não percebeu, você vai introduzir um catéter contaminado no paciente. Por isso que a gente trabalha a prática exaustivamente no laboratório, para que vocês tenham segurança e façam que a técnica seja correta. Tá? Em todos eles, eu tenho falhas desse sistema e ainda eu tenho uma coisa em comum para todos eles. Todos eles falam higiene inadequada das mãos. Não lavou a mão direito, vai causar infecção. Tá? Então, no trato urinário, eu tenho a inserção do catéter, eu tenho sistemas de drenagem, que vai ser agora, a partir de alguns anos para trás, eles já instalaram que isso só pode ter sonda vesical com sistema fechado. Vocês vão aprender no laboratório como é a bolsa do sistema fechado. Não pode mais uma bolsa colocando uma mangueirinha dentro de uma garrafa, de um tubo, para poder drenar a urina do paciente. Tem que ser um sistema todo fechado. E quando você vai coletar a urina daquele sistema, tem um lugar específico que você faz uma desinfecção com álcool 70, pega uma agulha com seringa e aspira a urina dali, né, do próprio catéter, e não da bolsa. Né? Então isso também tem que tomar cuidado.
E você não pode deixar nada que drena, no caso, por exemplo, a sonda vesical, ela tem que estar sempre abaixo do nível da bexiga. Porque se eu estou drenando urina para baixo, toda a bolsa ela é considerada mais contaminada, vamos assim dizer, né, do que para cima. Então, para cima o sistema está super estéreo. Embaixo, como eu tenho uma válvula de descarte, ela pode ser considerada possivelmente contaminada. Então, eu não trabalho com a bolsa sempre no nível alto, porque pode voltar a urina para a bexiga do paciente. Tá? Então, esse sempre é o cuidado que eu tenho que ter. No trato respiratório, a gente está vivendo uma crise pandêmica em que as pessoas precisam usar muito oxigênio. Então, quando você pega pessoas que precisam de oxigênio e você vai ter que compartilhar isso, olha, o paciente usou oxigênio, ele teve alta, outra pessoa vai usar a máscara de oxigênio. Ela precisa passar por um processo de desinfecção. Então, é necessário seguir o protocolo, os procedimentos corretos para desinfecção das máscaras que são reutilizáveis. Tá? Catéter nasal, a gente vai ter uma aula só sobre oxigenoterapia. Eles são descartáveis, mas máscara não, elas são reutilizáveis. Tá? E no caso da corrente sanguínea, todos os procedimentos de venóclise, manipulação de medicamento injetável, infusão de soro no paciente, tem que ter muito rigor asséptico. Você não pode contaminar. Né? Então, contaminação de agulha, sistema de líquido que é o equipo, as bolsas de soro, nada pode estar contaminado, senão você vai levar a bactéria para a corrente sanguínea do paciente. E aí você já não tem proteção nenhuma. Caiu bactéria na corrente sanguínea, ela vai se desenvolver e fazer com que o paciente tenha uma infecção. Quando cai na corrente sanguínea, ela pode virar generalizada. Tá? Então, todos eles, higiene das mãos inadequada pode ser uma das causas de contaminação do procedimento. Então, antes e depois de qualquer procedimento, vocês têm que fazer lavagem das mãos. Alguns conceitos muito importantes eu vou apresentar para vocês sobre medida de controle de micro-organismo. Né? Então, é importante que o paciente seja livre dos patógenos o máximo possível. Tá? E a gente tem que impedir também a transmissão desses micro-organismos para outro paciente. Então, imagina a seguinte situação. Primeiro, o paciente interna e ele internou para fazer uma cirurgia ortopédica. Ele não internou porque ele estava com alguma doença clínica. Ele tinha uma fratura e vai fazer uma cirurgia. Então, eu tenho que manter o máximo possível esses pacientes livres de qualquer patógeno. Então, eu tenho que instalar barreiras e medidas de controle para que esse paciente não tenha infecção de bactéria que está lá no hospital. Tá? Ele internou por outra coisa, ele não pode ter contaminação. E por outro lado, pode internar um paciente com Covid, por exemplo, ou com tuberculose, ou com outro tipo de micro-organismo, e eu não posso transmitir esse vírus, essa bactéria, para outro paciente. Eu tenho que instalar barreiras de proteção para segurar ele ali naquele paciente até que ele se cure. Tá? Então, higienização é uma estratégia que a gente vai usar porque é uma técnica que eu vou sempre utilizar para fazer controle de micro-organismo. Tá? Eu vou ou reduzir ou prevenir a disseminação dos micro-organismos. Limpeza do ambiente é muito importante instalar protocolos para isso. Vocês vão ver que existe uma regra, que essa regra tem que ser seguida a partir de agora para tudo que vocês forem fazer de limpeza, que é do mais limpo para o mais contaminado. Quando você instala essa regra, você consegue controlar melhor o processo de higienização das coisas. Tá? Então lembre-se, sempre que você for fazer qualquer processo de limpeza, do mais limpo para o mais contaminado. Nunca faça a limpeza ao contrário. Se você vai varrer um chão e o canto está com muita sujeira e o outro está bem menos sujeira, se você varrer de onde tem mais sujeira para o mais limpo, você vai espalhar a sujeira. Então não pode. Sempre vai ser do mais limpo para o mais contaminado. Deixa eu deixar mais aqui no cantinho para aparecer. Tá? Usar as precauções padrão. Então, nunca se falou tanto em precaução padrão quanto nos últimos tempos. Tá? A gente está vendo profissionais de saúde e pessoas da comunidade falando, eu estou usando precaução padrão, que é a higienização das mãos, seja com água e sabão, seja com álcool 70, mas estão fazendo higienização das mãos. Uso de luva, máscara, óculos, capote, que é como se fosse um avental, mas de manga comprida, ou a própria bata que vocês vão estar usando para ir para a prática. E tudo isso serve para fornecer um ambiente seguro, seja para o paciente ou um ambiente seguro para o profissional. Então, essas técnicas, essas estratégias de controle de micro-organismos vêm para manter esse ambiente seguro. E aí, como conceito também, quando eu aplico higienização sobre a pele,
Eu posso chamar de limpeza ou higienização quando eu estou fazendo o uso de água e sabão, né, esfregando a pele do paciente, ou asepsia quando eu uso produtos químicos, que é o caso do álcool, ou, por exemplo, o clorexidine. Tá? Então, sobre a pele, eu falo que eu fiz uma asepsia, sobre com o produto químico, e sobre a pele com água e sabão, eu estou fazendo limpeza ou higienização. Quando eu vou para a superfície inanimada, eu ganho outros três conceitos: limpeza, desinfecção e esterilização. Vamos ver o que seria isso, tá? Sai o Luiz Miguel daqui e vem para cá. Vou deixar ele aqui. Bom, e esses três conceitos, limpeza, desinfecção e esterilização, a gente pode definir que para limpeza é a retirada de todo material orgânico e inorgânico. E se usa para isso uso de água, uso de ação mecânica, né, força para esfregar, e algum produto que faça desgermação, algum sabão. Tá? E aí você no hospital, por exemplo, quando receber um material, algum equipamento que foi utilizado, e ele tenha sujidades orgânicas, ele precisa passar por uma limpeza. Quando essa superfície vai fazer um processo de desinfecção, então vai se remover muito ou todos os micro-organismos que existem naquela superfície, através de um produto químico e de uma ação mecânica também, para você poder fazer, espalhar aquele produto químico. Pode ser álcool 70, pode ser cloro, pode ser glutaraldeído. Né? E qual é a diferença? Que na desinfecção você tira muito ou todos os organismos, menos os esporos. Então, os esporos, vocês vão aprender em microbiologia, que são aquela forma meio que encapsulada daquele microorganismo que torna ele resistente à ação desses produtos químicos e quando ele encontrar um ambiente favorável, se ele cair na corrente sanguínea, por exemplo, ele vai causar a infecção porque ele vai voltar a se reproduzir, vai voltar a ser ativo. Né? Então, vamos pensar da seguinte maneira: imagina que você vai usar aquele equipamento, vamos pensar endoscopia. Você vai fazer uma endoscopia. Então, quem já fez vai começar a relembrar dos fatos. Aquela câmera é uma câmera que vai filmar dentro do estômago da pessoa. Ela vai ter que ser usada por uma outra pessoa. Eu não posso esterilizar ela, colocar em calor, porque ela vai ter problema é, técnico ali. Não vai derreter os fios, vai queimar a câmera, alguma coisa assim. Então eles colocam numa solução de glutaraldeído, que é uma solução que faz uma desinfecção de alto nível. Tá? Mas ela protege e garante a qualidade de que eu possa usar aquele equipamento em outra pessoa. Tá? Porque ela fez uma desinfecção de alto nível. Já no caso da esterilização, é a eliminação total de micro-organismos, incluindo os esporos. E aí precisa ser feito através de processos mais técnicos e mais robustos, como é por acaso do vapor úmido, né? Que é como se fosse uma autoclave, como se fosse uma panela de pressão que aumenta a temperatura mais do que 100 graus. Só água fervendo para gerar vapor só chega a 100 graus. Mas quando você aumenta a pressão, você chega a 121 graus Celsius e você mata todos os micro-organismos, inclusive os esporos. Mas eu tenho que ter outras técnicas, porque se eu quiser, por exemplo, fazer numa seringa, eu vou ter que colocar ela num calor mais baixo. Então não pode ser vapor úmido. Eu uso o gás do óxido de etileno. Tá? O óxido de etileno faz esse material ser estéreo também. Tá? E o peróxido de hidrogênio é uma outra técnica que está surgindo que vai fazer a esterilização também. Tá bom? Eu tenho também a categoria de esterilização para artigos críticos, semicríticos e não críticos. Isso define o tipo de material que eu estou usando ali e aonde que ele pode entrar em contato com aquele paciente. Por exemplo, vamos pensar que o artigo crítico é aquele mais preocupante, que ele pode apresentar alto risco de infecção se ele não estiver corretamente higienizado, limpo, desinfectado e esterilizado. Tá? Então, instrumental cirúrgico, catéter intravascular, catéter urinário, agulhas que você injeta no paciente, todos eles penetram no tecido esterilizado ou no tecido do sistema vascular. Então, ele precisa, obrigatoriamente, o artigo crítico, passar pelo processo de esterilização. Não pode usar outros processos exclusivamente. Ele tem que passar, limpeza, óbvio, e desinfecção caso necessário, mas como ele vai ser utilizado novamente, no caso de um material cirúrgico, ele tem que ser obrigatoriamente esterilizado, tá bom? Artigo semicrítico, ele entra em contato com mucosa e pele não íntegra, tubos de sucção respiratória, tubos endotraqueais e endoscópios. Esses materiais precisam ser desinfectados
ou esterilizados, tá? Então ele deve estar livre de todos os micro-organismos, só não consegue tirar todos os esporos porque o processo é de esterilização ou desinfecção. Aqui a gente abre um parênteses para o glutaraldeído, que usa nas câmeras do endoscópio, porque eles usam uma concentração bem alta e você considera ele que ele fez uma desinfecção de alto nível, tá? E eu tenho também os artigos não críticos, né, que são aqueles artigos, aqueles instrumentos ou aqueles materiais que a gente usa que não entram em contato com pele não íntegra, né, com lesão do paciente. Ela só entra em contato com pele íntegra, né, e também não entra em contato com mucosa, que é o caso de comadre, manguito, lençol, estetoscópio. Tudo isso aí você pode fazer a desinfecção. Pega o álcool 70, passa lá no estetoscópio. Pega o manguito, coloca, lava com água e sabão e passa um produto desinfectante nele. Geralmente ele é impermeável, tá? Comadre e a paradeira são aqueles dispositivos que você coloca no paciente para ele evacuar ou urinar na cama, né? E aí depois você faz uma limpeza com água e sabão, passa por um processo de desinfecção bem rigoroso para poder usar em outro paciente, tá? Esse é o processo da classificação dos não críticos. Tá? E aqui eu tenho mais, nos últimos dois slides, eu tenho aqui, na verdade, as estratégias que eu uso para controlar a infecção no ambiente hospitalar. Tá? O banho é uma delas, né? A gente realiza banho pelo menos uma vez ao dia, é um protocolo hospitalar. Se houver necessidade ou o paciente quiser ir tomar banho sozinho, ele pode ir mais de uma vez. Mas aqueles pacientes rigorosos que estão internados, acamados, pelo menos um banho é necessário fazer para ele ter o controle de infecção também, para ter o controle de micro-organismo. Tá? A troca de curativo, toda vez que você tiver um curativo e ele tiver com excesso de secreção, excesso de exudato, a gente vai discutir isso na aula de curativo, eles precisam ser trocados, tá? Tem regras para isso, mas a gente vai aprender melhor isso daí. Quando você tem pano, lençol, toalha que sujou com urina, fezes, sangue, você precisa retirar isso da cama, coloca num saco plástico e manda para a lavanderia. Não pode deixar com o paciente muito tempo. Tá? Manter a unidade do paciente, a gente vai ter uma aula ainda sobre a unidade do paciente, então você precisa manter ele limpo. Tá? Toda vez que você der banho no paciente, é responsabilidade da enfermagem passar álcool 70 no colchão, na cabeceira, naquela mesinha de apoio, para que o paciente possa ter também aquilo lá como um controle de infecção. Depois o pessoal da limpeza vem limpar chão e quando precisar, a gente vai aprender regras para isso, parede, janela, teto, essas coisas. Mas o básico é fazer a limpeza da unidade onde o paciente está deitado uma vez ao dia. Agulhas, né? É muito importante. A gente vai ter uma aula sobre EPI e sobre controle de infecção. Então, a agulha, quando você usa uma seringa e você contamina aquela agulha, em hipótese alguma você pode reencapar ela, porque o risco de acidente é muito alto. Tá? E quando você tem equipamentos, materiais tunelados, que é formato de um canudinho, né, que é o caso da agulha que você punciona o paciente, quando ele perfura o dedo de um profissional, por exemplo, o sangue que está dentro da agulha tende a entrar no tecido do paciente, não ao contrário, né, do tecido de quem foi perfurado. Então, nunca reencape a agulha é uma estratégia para controle de infecção. Descartar sempre a agulha e a seringa nas caixas de pérfuro cortante. Tá? E sempre conjunto, nunca separar a agulha da seringa, porque o ato de tentar separar, você se acidenta e fura o dedo. Tá? E no caso tem o drenos. Os drenos são dispositivos que ajudam a esvaziar alguma cavidade, por exemplo, gerada numa cirurgia. Fez uma cirurgia, sobrou uma cavidade e vai gerar muito sangue líquido de exudato. Coloca-se um dreno, esse dreno joga esse exudato dentro de um dispositivo de coleta. Toda vez que esse dispositivo tiver com secreção, você vai precisar tirar, avaliar o que você tem lá dentro, medir quantos ml tem lá e volta a fechar aquele sistema. E também nunca coloque ele acima da altura que ele está drenando, para ele não retornar para a cavidade do paciente. Tá? Então, isso daqui são estratégias para controle de infecção. A gente vai ter outras aulas, a gente vai discutir isso no dia a dia e na prática os professores vão resgatar isso de vocês. Mas é importante que vocês leiam e façam os exercícios de apoio para poderem fixar o conhecimento sobre esse tema. Tá bom? Vejo vocês na próxima aula.